Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Descobrir quanto o São Paulo imagina faturar na temporada de 2025 e já dá para cravar que será um ano de recorde de arrecadação. São Paulo estima que vai fechar a temporada com 970 milhões de reais de receita. Só para que você entenda, o ano de 2024 havia registrado o recorde da história tricolor com 731 milhões de reais. São Paulo está garantindo quase 240 milhões de reais a mais na comparação com a temporada em que mais havia faturado. Esses 970 milhões foram muito impulsionados pela venda de atletas. O Tricolor deve fechar com mais de 300 milhões de reais de arrecadação com transferências de jogadores. Foram vários os atletas jovens formados em Cotia, negociados em definitivo. Preciso contar também que além desse recorde de receita, São Paulo tem outras duas boas notícias. Ele deve fechar o ano com superávit, algo meio inédito na história recente do clube. No ano passado, por exemplo, São Paulo havia tido um prejuízo de 287 milhões. Além do superávit, o São Paulo também projeta uma redução importante da dívida. Tricolor que havia iniciado 2025 com mais de 950 milhões de reais de dívida. O endividamento do São Paulo deve bater na casa dos 900 milhões de reais na virada do ano. Para completar o noticiário tricolor, São Paulo deve enfrentar o Vitória nesse domingo no Barradão com o Eric jogando pelo adversário. O Eric pertence ao tricolor e está emprestado ao Vitória. Não há nenhum valor fixado para a compra do jogador, mas ele é tão importante por lá que o Vitória está decidido a utilizá-lo, mesmo correndo o risco de pagar a multa de R$1 milhão prevista em contrato. A estratégia do Vitória é: utiliza o Eric, depois se acerta com o São Paulo para compra em definitivo do jogador e tenta esse abatimento de R$1 milhão. Resta saber se o presidente Júlio Casares vai conceder tal desconto. E já dá para cravar mais um jogador que não fica no São Paulo para 2026. Depois de falar sobre Dineno, queria acrescentar o nome de Luiz Gustavo. Volante de 38 anos de idade, que já viveu bons momentos com a camisa do tricolor, ele não terá seu vínculo prorrogado por opção da diretoria. Importante contar que o Luiz Gustavo decidiu seguir jogando. Ele até cogitou a aposentadoria em dezembro desse ano. Essa ideia foi descartada. Na avaliação do Luiz Gustavo é de que, como ele perdeu 6 meses da carreira por conta de uma embolia pulmonar, nada mais justo do que jogue em 2026. Mas não será no São Paulo. Tricolor entende que o custo-benefício dele é ruim. R$700 mil por mês para alguém que só conseguiu entrar em campo em 12 partidas com um único gol marcado. Dá para dizer também que as críticas públicas feitas pelo Luiz Gustavo à diretoria do São Paulo depois da derrota por 6-0 contra o Fluminense pegaram muito mal. A avaliação dos dirigentes é de que o Luiz Gustavo deveria primeiro ter colocado a culpa nos próprios atletas, que cometeram ou proporcionaram um dos maiores vexames da história recente do São Paulo. Dá para completar dizendo que o Rigoni também não deve ficar no elenco tricolor para a próxima temporada. A ideia do São Paulo é enxugar seu elenco e rejuvenescer esse grupo, até porque foram muitas as lesões de atletas veteranos ao longo da temporada. E que história é essa de que Everton Cebolinha interessa ao São Paulo? Nas últimas horas, um site que cobre o tricolor afirmou que Cebolinha foi consultado pelo São Paulo. Procurei o presidente Júlio Casares para entender a situação. Antes da resposta do presidente, só explicar que o Cebolinha deve mesmo ser vendido pelo Flamengo. Ele está entrando no último ano de contrato e já manifestou a intenção de ir embora. Cebolinha está muito incomodado com o banco de reservas e o Flamengo tem pressa para vendê-lo, porque se estiver com o Cebolinha em 1º de janeiro de 2026, terá de pagar como uma indenização ao Benfica €1,5 milhão. Perguntei para o Júlio Casares se o São Paulo pode contratar o Cebolinha, a resposta foi, abre aspas, não é verdade. Esses caras que precisam de 10, 12, 15, 20 milhões de euros para serem comprados estão fora da nossa realidade. O perfil de contratação do São Paulo para 2026 será outro, fecha aspas, disse o Júlio Casares. A ideia do tricolor é buscar 4, 5, 6 reforços. Jogadores jovens, com pouco histórico de lesão e principalmente baratos ou de graça. Tricolor alega não ter capacidade financeira para fazer investimentos altos. A tendência é que o Flamengo peça algo entre 8 e 10 milhões de euros no Everton Cebolinha. Ele havia sido comprado em 2022 do Benfica por 13,5 milhões de euros. Saideira sobre o São Paulo, o Tricolor demitiu nos últimos dias
7 funcionários no CT da Barra Funda, quase todos ligados ao departamento médico e de fisiologia, embora também tenha sobrado para gente de outras áreas. Já havia contado para vocês que o São Paulo passará daqui até janeiro pela maior reformulação dos últimos tempos. Demissão de funcionários e saída de atletas está sendo preparada por lá. O Ricardo Rodrigues Nicola, alguma contratação do São Paulo em andamento para 26? Acabou de chegar a resposta, tá? Tinha perguntado se o Igor Júlio, zagueiro, é uma possibilidade de empréstimo. Não. Então, podemos descartar a contratação. Ontem falaram de Cebolinha no São Paulo e eu tinha contado para vocês que não há a possibilidade. Master do São Paulo no ano que vem vai ter aumento. Acho que é para 27, tá? Só para vocês entenderem. O São Paulo fechou um acordo com o seu atual parceiro, a Superbet, que o reajuste do São Paulo vai se dar de acordo com uma média dos patrocínios de Flamengo, Corinthians e Palmeiras. O Flamengo já renovou o contrato bem demais. O Corinthians está em vias de renovar e melhorar esse contrato com a Esportes da Sorte. Então dá para dizer que vai ter um belo reajuste. Para quem está chegando agora, já contei que Igor Júlio, que foi especulado como possível reforço do São Paulo, já está descartado, tá? Lucas Rodrigues, Nicola, o Caleri começa a temporada normalmente, abraços de Guia Lopes, da Laguna, Mato Grosso do Sul. A expectativa é essa, se o São Paulo tivesse alguma decisão, talvez os caras apressassem a volta dele para 2025. Como não há nada absolutamente decisivo, ele vai fazer a pré-temporada para voltar com o time em janeiro de 26, tá? Estão falando muito do Cebolinha no São Paulo, procede, Rui Costa gosta dele. Pode até adorar, mas não vai, não tem a menor chance. Essa aqui eu já li. Zé Gordo. Esquece o Cebolinha no São Paulo, não tem dinheiro. E outra, se for para não sair do DM no Flamengo, pois é, já vive machucado no Flamengo. Você tem razão. Não é primeiro que ele tá fora da realidade financeira do São Paulo, depois é jogador que se machuca demais. E hoje o São Paulo precisa dar prioridade para atleta que não se machuca nunca. John Andrade, e ainda é capaz do cara começar a se machucar no São Paulo, né? Tamanha a dificuldade do tricolor. E o São Paulo fez 2 acordos importantes fora das 4 linhas nas últimas horas. Tricolor e Casemiro acabaram com uma longa disputa judicial. Casemiro cobrava uma quantia milionária numa ação trabalhista contra o São Paulo. As partes fecharam um acordo em R$1.700.000, que serão pagos de maneira parcelada. O Tricolor vai ter a responsabilidade de quitar R$97.500 mensais até dezembro de 2026. Pode ser o primeiro passo para costurar o retorno do Casemiro ao Morumbi quando o Casemiro decidir voltar ao futebol brasileiro. Segunda informação importante, na quarta-feira o São Paulo quitou cerca de R$6 milhões que devia a Adrian Rocco. Esse cara é empresário do Caleri e cobrava desde 2021 o pagamento da comissão desse negócio, levou o caso à FIFA, que condenou o São Paulo. O Tricolor também foi condenado na Corte Arbitral do Esporte e sofreu o segundo transfer ban de sua história. No mesmo dia em que houve a condenação, São Paulo fez a quitação, já notificou a FIFA e espera estar apto a voltar a contratar jogadores nas próximas horas. Só para completar, dentro de campo, o Tricolor fez 3-0 no Internacional, deixando ou melhorando a imagem depois do 6-0 contra o Fluminense. A rodada foi perto da perfeição pro Tricolor, além dos gols do Sabino, do Mike e do Luciano, que garantiram 3 pontos. São Paulo também viu o Corinthians tropeçar e o Atlético Mineiro dar adeus a qualquer chance de briga pela 8ª posição. Nesse momento, São Paulo tem apenas um concorrente na disputa pelo 8º lugar, que pode valer vaga na pré-Libertadores. O candidato é o Red Bull Bragantino, que fez 4-0 no Vitória. O São Paulo hoje tem 51 pontos, o Red Bull tem 48. Se o São Paulo empatar contra o Vitória na última rodada no Barradão, São Paulo estará garantido na 8ª colocação e aí vai precisar para que Cruzeiro ou Fluminense sejam campeões da Copa do Brasil, abrindo a vaga na pré-Libertadores. Caso contrário, se o São Paulo perder para o Vitória, vai precisar torcer para que o Red Bull Bragantino no máximo empate contra o Internacional no Beira-Rio. Dessa maneira o Tricolor termina em 8º. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.